A tabela do Campeonato Brasileiro é impactada pela derrota do Palmeiras e, a partir disso, mudam os prognósticos em relação ao título do Campeonato Brasileiro. O Inter ficaria com uma chance maior de atingir este sonho, desde que, claro, vença o Criciúma nesta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Roger Machado de novo não contará com o volante Fernando e Rômulo deverá novamente ser o titular. A gente fala também a respeito da mobilização para essa partida, tanto por parte dos torcedores como também da comissão técnica. Treinador Roger Machado gravou um vídeo convocando o torcedor a participar deste jogo que pode avançar o Inter dentro da classificação do Brasileirão. A gente fala também a respeito de Oscar, meia que agora está oficialmente livre no mercado e desperta o interesse colorado para a próxima temporada. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre a derrota do Palmeiras para a equipe do Corinthians, que mexe um pouco nos sonhos, objetivos de título do Campeonato Brasileiro e probabilidade de título do Campeonato Brasileiro. Todo mundo tinha o Palmeiras como o favorito, talvez, ao título do Brasileirão, mesmo estando 3 pontos atrás do Botafogo, pelo fato de que o Botafogo divide atenções com Copa Libertadores da América. E sempre que a gente fazia um cálculo para quanto o Inter precisa tirar do Botafogo para a liderança, sempre se dizia, não, mas o Palmeiras é o time que precisa ser calculado, porque eles vão estar na frente do Botafogo em breve. E o Palmeiras perde agora o clássico para a equipe do Corinthians pelo placar de 2-0. Já o segundo jogo consecutivo onde o Palmeiras tem um tropeço feio, porque na 31ª rodada o Palmeiras ficou no empate contra a equipe do Fortaleza no Allianz Parque pelo placar de 2-2. Então isso, de alguma forma, é celebrado no bastidor pelo Internacional. Não que o Inter falhe em título, não. Mas o Inter gosta de se manter no radar, na mira do título, ao alcance, a gente pode dizer. E se o Inter vencer do Criciúma, nessa terça-feira, o Inter vai para 56 pontos. Dependendo do resultado do Flamengo, que joga também nessa terça-feira contra o Cruzeiro fora de casa, um jogo duro, o Inter passa o Flamengo, encosta, fica a 4 pontos do Fortaleza e a 5 pontos do Palmeiras, estando ainda, é verdade, a 8 pontos do Botafogo, com o qual tem um confronto direto no final do Brasileirão. Então, de fato, a derrota do Palmeiras, ela aumenta aquela que ainda é muito pequena chance do Inter estar brigando por título na fase final do Brasileirão. Se o Inter tropeçou com o Flamengo e naquele momento a gente disse, olha, um empate contra o Flamengo, que nem dá para considerar um tropeço, o empate faz com que o Inter afaste suas chances. A derrota do Palmeiras agora pode reviver o Internacional dentro desse contexto, tá? Dito isso, o Inter tem que enfrentar e vencer nessa terça-feira o Criciúma, jogo às 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, o técnico Roger Machado não terá o volante Fernando, que está fora, de novo, não treinou durante a semana e deve ser substituído por Rômulo novamente. O time do Inter está praticamente definido. Rocher, Bruno Gomes. Eu tô apostando em Cleiton Sampaio, Vitão e Bernabei. Rômulo, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley com Borré na frente é um provável time do Internacional para encarar a equipe do Criciúma nessa terça-feira às 9h30 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde dessa terça-feira, dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre uma briga que existe no setor defensivo. Rogel ou Cleiton Sampaio? Eu já falei que a minha aposta é em cima do Cleiton Sampaio. Mas há uma briga por essa posição. E eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde dessa segunda-feira. É só conferir aqui no canal, tá? E por último, eu trago uma notícia de mercado, tá? Oscar não é mais jogador do Xangai, o clube que ele jogava na China. Encerrou o seu contrato com o clube chinês e agora ele está oficialmente livre no mercado. O Oscar é um jogador que interessa ao Internacional. E o próprio presidente admite isso publicamente, que o Oscar sempre vai estar na mira pela relação que ele tem com o Inter, pela qualidade que esse jogador tem. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, conversa muito com o Oscar em vários momentos.
Mas a sinalização que o Inter recebe agora é de que o Oscar não quer voltar para o futebol brasileiro neste momento. Quer ir para o mercado europeu e depois pensar em futebol brasileiro. Até porque o Oscar quer manter ainda uma média salarial que está um pouco acima daquilo que o Inter pode pagar. O Oscar é um cara que ganhava, por exemplo, em reais, 11 milhões por mês na China. Não vai vir para que é o que ele ganharia no Inter, 2, mas talvez 3, 4, seja o que ele queira seguir ganhando e tendo mercado no futebol europeu. Ele estava muito bem no futebol chinês. Tendo mercado no futebol europeu, ele consegue manter essa média. Ele sai do futebol chinês, está livre no mercado e ouvindo propostas. É claro que isso sempre desperta o noticiário do Inter, porque o Inter manifesta claramente o interesse nesse jogador, mas a sinalização de agora é que não vai ser agora o reencontro entre Oscar e Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar as odds desta terça-feira e do jogo do Internacional contra a equipe do Criciúma. O Inter amplo favorito, odd do Inter 1.37, empate 4.75, Criciúma 8.5. Joga na KTO, registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!